Dando continuidade aos nossos estudos, agora sim falando da seção 4 da unidade 1, nós iremos estudar o movimento uniformemente variável e a queda livre. Nesse movimento, diferente do movimento uniforme, em que a aceleração é nula, nós temos uma aceleração não nula. Com isso, a equação do movimento passa a ser uma equação do segundo grau. E a equação da velocidade é uma reta que depende dessa aceleração. Além da equação do movimento e da equação da velocidade, nós também temos Torricelli, uma equação que apresenta a velocidade e o espaço independente do tempo. Vamos ver isso numa situação problema. Então aqui nós iremos determinar um cálculo em que envolve o movimento uniformemente variável. Vamos ver o problema. Um operador ferroviário visualiza dois trens que, na mesma linha, vêm em sentido opostos. Imediatamente ele avisa os maquinistas e eles acionam os freios. Um dos trens está a 72 km por hora, o outro a 144. A distância entre eles é de 950 metros. Além disso, nós conhecemos que os freios do trem geram uma desaceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Pergunta: será que esses trens irão colidir? Para isso, nós vamos ter que fazer um cálculo envolvendo o movimento uniformemente variável. Vamos iniciar observando a equação de Torricelli. Nela, nós temos que velocidade igual a velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração ΔS. Veja que a velocidade final é zero, porque os trens irão parar. Então, o espaço até que os trens parem pode ser escrito por menos v quadrado dividido por 2a. Vamos pensar no primeiro trem, cuja velocidade é de 72 km por hora, que é o mesmo dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Bem, o ΔS para esse trem, ΔS1, vai ser 20 ao quadrado, a velocidade, dividido por 2 vezes a aceleração, que é 1. Mas a aceleração é negativa, porque é uma desaceleração, fazendo com que o ΔS fique positivo, menos com menos, mais. Então, 200 metros. A velocidade 2, 144 km por hora, dividido por 3,6, 40 metros por segundo, geraria um ΔS igual a menos 40 ao quadrado, dividido por 2 vezes menos 1 a desaceleração, dando uma distância de 800 metros. A distância total que os dois trens irão deslocar é a soma dessas duas distâncias, 200 mais 800, ou seja, no total eles vão deslocar 1.000 metros. Como a distância entre eles é 950, eles vão colidir. Mas vem a pergunta: quanto tempo eles vão levar para colidir? Vamos ver isso. Para calcular esse tempo, nós vamos novamente olhar as equações de movimento uniformemente variado. Agora, o espaço igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, aceleração dividido por 2, tempo ao quadrado. No primeiro caso, o nosso espaço inicial é 950 metros. Então, nós estamos considerando que o trem que está a 20 metros por segundo, ele parta do espaço inicial, 950, e ele vai se deslocar no sentido oposto, por isso a velocidade aparece como negativo, menos 20 metros por segundo. Então, a equação do espaço inicial, 950, menos 20t, a aceleração que é 1 sobre 2, tempo ao quadrado. O segundo trem, nós vamos considerar que ele está partindo do zero, com a velocidade de 40 metros por segundo.
A equação do espaço desse outro trem, espaço 2, é igual a 0 mais 40 vezes o tempo, menos 1 sobre 2, que a aceleração é 1 tempo ao quadrado. Quando eles se encontrarem, os espaços são os mesmos, o S1 igual a S2. Significa que 900 menos 20t menos meio de t ao quadrado é igual a 40t menos meio de t ao quadrado. Menos t ao quadrado, podemos cortar, os termos são iguais. Ficando apenas 900 igual a 40, vamos passar o 20t para o outro lado, mais 20t. Somando 20 mais 40, 60t igual a 950. Fazendo isso na calculadora, temos o tempo igual a 15,83 segundos. Esse é o tempo para até a colisão. Vamos ver se a gente consegue enxergar o local em que vai haver a colisão. Para isso, nós vamos construir um gráfico da função de deslocamento. Vamos lá, vamos usar uma planilha para isso. Vamos colocar o tempo, o espaço de um dos trens, o espaço do outro trem. Nosso tempo inicial será 0, vamos fazer de 1 em 1 segundo, isso até o tempo de 19. 17 já vai ser suficiente para a colisão. O espaço inicial, veja, a equação era 950 menos a velocidade, que era 20 metros por segundo, vezes o tempo, menos meio tempo ao quadrado. Esse é o espaço do primeiro trem. Aí o espaço no tempo. No segundo trem, o espaço inicial era 0, vezes o tempo, meio, vezes o tempo ao quadrado. Enter. Vamos fazer isso ao longo do tempo, só basta arrastar. Selecionando os dados, nós construímos um gráfico de dispersão, mostra as linhas e olhem só. Nós conseguimos observar que as curvas se encontram no momento da colisão. Isso acontece num espaço um pouco superior a 500 metros e no tempo de 15, aproximadamente quase 16 segundos. Ainda é possível determinar a velocidade de colisão entre os trens. Para isso, vamos novamente lembrar das equações do movimento uniformemente variado. Então, nesse movimento uniformemente variado, nós conseguimos definir velocidade por velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Para o primeiro trem, a velocidade inicial era de 20 metros por segundo e a aceleração é menos 1. O tempo para a colisão é de 15,83 segundos. Então nós temos que no momento da colisão, o primeiro trem estará com a velocidade de 4,17 metros por segundo. O segundo trem, velocidade inicial 40, a desaceleração de 1 metro por segundo, o tempo para a colisão 15,83, a velocidade de colisão dele é de 24,17 metros por segundo. Veja que a gente pode definir aqui uma velocidade relativa, que é a soma das velocidades. Então, a velocidade de impacto ela é a soma das duas, 28,34 metros por segundo, aproximadamente 102 km por hora. Agora é a vez de vocês. Vejam o problema na área do aluno e vamos à obra.